2 Samuel capítulo 8. E hoje o nosso texto ele vai ser bem pequeno. Hoje o nosso texto vai ser apenas os versículos de 15 a 18. Finalzinho do capítulo 8. Todos encontraram? 2 Samuel, capítulo 8, versos de 15 a 18. Como sempre, vamos ler apenas o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Até aqui, ore comigo. Senhor, muito obrigado, Deus, por termos a Tua palavra como guia das nossas vidas, porque encontramos aqui algo que o Senhor um dia quis revelar para nós. Então nos ajuda, Senhor, a receber a Tua palavra como ela de fato é, palavra de Deus, e que ela possa abrir os nossos olhos, transformar a nossa vida, incendiar o nosso coração com mais e mais amor por Ti, desejo de viver para Ti. Nos abençoa, hoje é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acho que todo mundo aqui já deve ter assistido algum filme, alguma série, onde tem aquele momento em que a professora, ela dá uma lição para o aluno, né? E ela dá, por exemplo, um ovo de galinha para o aluno, e o aluno tem que levar aquele ovo para casa, e a lição é que ele tem que cuidar daquele ovo ali durante uma semana, né? E depois levar de volta o ovo intacto para a escola. Então essa é a missão, essa é a lição que o aluno tem que fazer. Você já assistiu algum filme, já viu alguma série, já viu alguma coisa com essa cena? Já levanta a mão aí só para eu saber. Pronto, né? Bem clichê, né? Mas nessa lição, ela visa trabalhar algumas qualidades na criança. E uma das qualidades, com certeza, é a qualidade da responsabilidade. Por que a criança vai fazer isso, ter todo esse cuidado? Porque ela está aprendendo a ter responsabilidade com aquilo. Proteger aquilo, né? Cuidar com responsabilidade. E, às vezes eu fico pensando, eu olho para algumas pessoas assim, alguns adultos, eu acho que eles não tiveram essa lição. E se tivessem essa lição, fracassariam miseravelmente, né? Tem alguns adultos que não têm condições de cuidar nem de um ovo por uma semana. Quebraria tudo no primeiro dia. E a grande questão é, se alguém não é capaz de cuidar de um ovo de galinha, como é que essa pessoa vai ser capaz de cuidar de um lar? Ser responsável por um lar? Como é que essa pessoa ela vai ser capaz de assumir posições de responsabilidade numa empresa, no emprego, e por meio da sua responsabilidade, do seu esforço, ela melhorar a sua condição de vida, a condição de vida da sua família? Como é que essa pessoa vai ter condições de assumir responsabilidades e ser um instrumento nas mãos de Deus para influenciar outras pessoas no reino de Deus, alcançar outras pessoas? Então, a nossa mensagem hoje é sobre o tema assumindo responsabilidades. Eu quero dizer para você que tudo começa com dar pequenos passos de compromisso, pequenos passos assumindo responsabilidades, passos que começam por assumir responsabilidade sobre a sua própria vida, primeiramente, depois assumir responsabilidade por outros, e assim vai, tá? E eu dividi o texto que nós lemos aqui, vamos ver aqui, em duas áreas aqui de responsabilidade. Na primeira, que é o que nós vamos ver agora, nós vamos ver Davi aqui assumindo responsabilidade pessoal. Davi assumindo a responsabilidade de fazer aquilo que chegou nas suas mãos para ser feito, ok? Então, olha de novo aí o verso 15 comigo. Davi
reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Aqui, nós vamos encontrar um resumo do ministério de Davi. Quando ele fala que Davi reinou sobre todo Israel, ele está pensando, então, nesse período do governo de Davi, porque se os irmãos lembrarem bem, antes de reinar sobre todo Israel, ele tinha reinado 7 anos e meio apenas sobre Judá, sobre a tribo de Judá. Aqui, irmãos, nós vimos no domingo passado um resumo das batalhas de Davi. E agora o autor, ele muda o foco aqui para mostrar um resumo agora do reinado de Davi. Quando ele fala aqui sobre o reinado de Davi, nós percebemos que Davi, ele entendeu o que é que Deus queria para ele. Ele entendeu qual era a missão que Deus queria para ele, e ele buscou fazer o melhor naquela posição em que Deus o colocou. Mas ainda vamos ver alguns detalhes aqui, tá? De repente, caiu alguma coisa no colo de Davi. O que foi que caiu no colo de Davi? O reino. Ele estava lá na casa dele, trabalhando com as ovelhas do pai dele, e chegou lá um profeta enviado por Deus, quando ninguém esperava, e disse: Deus está separando você para ser rei de Israel. Foi essa tarefa, essa responsabilidade que Deus colocou nas mãos de Davi. O que ele fez com essa responsabilidade que Deus colocou nas mãos dele? Nós vamos ver aqui. Mas antes de vermos, eu quero já começar perguntando: será que tem alguma responsabilidade que tem caído nas suas mãos? Será que Deus tem colocado responsabilidades nas suas mãos? Talvez Deus te dê uma responsabilidade no ambiente de emprego, e você tem ali uma tarefa para desempenhar. Talvez Deus colocou uma família nas suas mãos para você cuidar. Talvez Deus colocou um ministério para você servir. E a grande questão, a grande pergunta aqui para nós é: o que é que você tem feito com a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos? Como você tem lidado com essa responsabilidade? Será que você está apenas ali empurrando com a barriga, esperando que outros façam o que na verdade deveria ser sua responsabilidade? Será que você está apenas reclamando das dificuldades que aquela responsabilidade impõe sobre você, e enquanto isso o tempo vai passando, nada vai acontecendo? Porque ao invés de assumir a responsabilidade, você só está olhando para os defeitos e reclamando. O que você tem feito com as responsabilidades que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer? Davi aqui, o que nós vemos é que ele buscou fazer o melhor. Se Deus quer que eu seja um rei, se Deus colocou isso nas minhas mãos, então eu vou buscar fazer o melhor. Isso fica muito claro, irmãos, aí no verso 15, quando ele diz: como Davi reinou sobre Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Essa maneira, resumindo todo o ministério de Davi como rei, ele reinou administrando o direito, administrando a justiça a todo o seu povo. Ele não negligenciou a sua responsabilidade. Ele assumiu o seu papel e ele fez a parte dele da melhor maneira que ele podia. Davi cometeu erros? É claro, sem dúvida. Mas quando a gente olha o quadro geral, o que fica claro para nós é que ele lutou e ele buscou fazer a parte dele. Ele se esforçava, primeiramente, para fazer tudo dentro da lei. Aqui diz que ele administrou o direito. Ele agiu como um juiz, e quando os autores aqui eles buscaram traduzir dessa maneira, é porque entendem que o papel dele foi desempenhado de acordo com a lei de Deus, é claro. Deus estipulava como a nação deveria ser, como o rei deveria se portar, e Davi buscou exercer a sua função tal qual Deus havia colocado. Davi, por exemplo, nós nunca encontramos um caso em que Davi estava ali aceitando suborno.
para que pudesse prejudicar pessoas em benefício próprio. Nós não encontramos casos em que Davi esteja se valendo da sua posição, abusando do poder, para ganhar vantagens financeiras, por exemplo. Davi buscou fazer as coisas de acordo com a lei do Senhor. Outros ao seu redor podiam não fazer assim. Os reis ao redor de Israel, os reis das outras nações, não faziam assim. Mas Davi não estava preocupado aqui com o que os outros faziam. Todo mundo faz assim, se todo mundo faz assim, é problema de todo mundo. Davi ia fazer diferente. Davi ia fazer do jeito certo, do jeito de Deus, do jeito que Deus havia estipulado por meio das suas leis. Irmãos, Davi estava aqui, como eu falei, cumprindo o seu papel. Ele entendeu que ele não deveria apenas punir os inimigos de Deus, nós vimos nas batalhas anteriores ele fazendo exatamente isso, mas que ele deveria também cuidar do povo de Deus. E por isso o texto vai dizer que ele administrou o direito, mas ele administrou a justiça. E a pergunta para nós é, o que é essa justiça aqui? Como é que Davi buscava fazer justiça? Parece uma pergunta óbvia, simples de responder. Mas a verdade é que como a gente não tem o hábito de pensar muito sobre algumas coisas, tentar encontrar definições para as coisas, às vezes a gente está consciente apenas de parte da verdade. Às vezes a gente tem apenas uma ideia parcial acerca do que era fazer justiça, por exemplo. Então, deixa eu dizer para você aqui algumas coisas que envolviam fazer justiça. Primeiramente, certamente, fazer justiça envolvia fazer o que é certo, fazer o que é correto. Então, de acordo com a perspectiva de Deus, é claro, que é aquele que nos diz o que é certo, que nos diz o que é verdadeiro. Em contraste, nos diz também o que é falso, o que nós não devemos fazer. Davi buscou fazer o que era certo. E dentro do papel de um rei, de um governante, o que Deus esperava dele nessa posição, ele que tinha o poder da espada, por exemplo, é que ele punisse os maus e protegesse os justos. É a mesma coisa que Paulo vai dizer lá em Romanos, sobre o papel de alguém que está nessa posição de poder. Nós já vimos até aqui, Davi buscou punir os maus e aqui proteger os justos, fazer justiça, fazer o que era certo. Envolvia também nessa posição que ele exercia, não ser extremamente pesado sobre o povo, não explorar o povo por meio de impostos altíssimos. Nós também não ouvimos falar de Davi agindo assim. Nós vamos ver depois de outros reis de Israel agindo assim. Nós vamos ver que chega um momento em que o povo chega para reclamar, olha, o teu pai aumentou aí a nossa carga, os impostos sobre nós. E o filho daquele rei se levanta e diz assim, se vocês acharam ruim, né, a mão do meu pai, o braço do meu pai, eu quero dizer só uma coisa para vocês, o meu dedo mindinho é da grossura do tronco do meu pai. Meu braço vai ser mais pesado ainda, né? Então, Davi não agiu assim, ok? E, na verdade, Davi agiu da maneira contrária aos temores que Samuel tinha. Vocês lembram que o povo de Israel chegou lá para Samuel e disse assim, nós queremos um rei. E Samuel, no início, ele não gostou daquela ideia, ele desaprovou aquela ideia, e ele disse o porquê. Ele tinha alguns medos. Ele via como os reis das nações agiam. Ele viu que aquele desejo daquele povo era primeiramente uma rejeição a Deus como rei, e uma rejeição a Samuel também como um juiz em Israel. E que eles estavam ali com a intenção de se tornarem mais parecidos com as outras nações. E aí ele diz, olha, sabe o que o rei vai fazer com vocês? E ele diz aqui quais eram os temores dele. O texto lá de 1 Samuel 8, do 10 ao 19, nós já vimos esse texto há vários meses atrás, mas eu vou só relembrar aqui para vocês. Diz assim, Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo, em seus carros de guerra, e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra,
colocará alguns como comandantes de 1000, outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Então, olha aqui os temores de Samuel. Era assim que os reis das outras nações faziam. E ele sabia, se vocês querem se tornar como as outras nações, é isso que o rei que vocês estão pedindo vai fazer sobre vocês. E de fato, alguns reis de Israel vão agir assim. Mas Davi aqui, pelo que nós estamos lendo, ele buscou agir com justiça sobre o povo de Deus, fazendo o contrário disso daqui. Agir com justiça também significava, administrar a justiça, agir com bondade, misericórdia e graça. Sabe? Agir com justiça exigia que o rei fizesse como o próprio Deus fazia e como ele disse que o seu povo deveria fazer. Ele disse que o seu povo deveria cuidar da causa do órfão, da viúva, dos estrangeiros. Deus vai dizer: olha, os estrangeiros que existem no meio de vocês, vocês não explorem esses estrangeiros, vocês não maltratem esses estrangeiros, porque um dia vocês foram estrangeiros lá no Egito. Então o rei aqui, agindo com justiça, deveria também imitar Deus nisso. Deveria também cuidar desses grupos de vulnerabilidade. E é interessante que no próximo capítulo, capítulo 9, o que é que nós vamos ver senão Davi agindo com graça, com misericórdia, sobre Mefibosete. Mas eu não vou dar aqui muito spoiler não, deixa para a gente falar de Mefibosete na próxima mensagem, né? Me lembrando agora que eu fui lá na casa da Paulinha, o gato caiu do telhado, né, Paulinha? Quebrou as pernas, o bichinho ficou aleijado. Aí ela botou o nome do gato de Mefibosete, né? Mas enfim, voltando para cá, tá? E administrar a justiça também exigia do rei cumprir a sua parte na aliança. Eu falei muito sobre a aliança alguns domingos atrás, e essa aliança com Deus, ela envolvia um papel vertical e um papel horizontal. Exigia que o rei ele tivesse um relacionamento correto com Deus, mas também tivesse um relacionamento correto em favor do povo de Deus. E o que nós estamos vendo aqui é Davi fazendo exatamente isso. Ele tem um coração em Deus. Ele busca adorar a Deus. Nós já vimos ele adorando com todas as forças dele, naquela ocasião em que a arca é levada. E aqui também nós estamos vendo que ele está cumprindo o seu papel na aliança, fazendo justiça a todo o povo de Deus. É interessante que em algumas ocasiões, nós vamos ler, por exemplo, no Salmo, um salmista dizendo assim: Senhor, pela tua justiça, vem em meu favor. A gente fica assim, peraí, se a gente entender justiça meramente do ponto de vista retributivo, né? Senhor, pela tua justiça age. Aí Deus vai olhar assim: então vou te dar o que você merece, né? Aí nós estamos perdidos, estamos condenados. Mas não, esse clamor, pela tua justiça age, é um pedido para que Deus haja conforme Ele prometeu agir na sua aliança. Que Deus faça a sua parte na aliança e traga as promessas da aliança sobre o seu povo. Então aqui também agir com justiça significava que o rei tinha que cumprir o seu papel, a sua parte na aliança. E Davi lutou, Davi assumiu responsabilidade aqui, a responsabilidade pessoal para reinar do jeito de Deus. Ele se esforça para fazer do jeito de Deus, a ponto de o resumo da obra aqui ser: Davi administrou a lei, a justiça sobre todo o povo de Deus, o direito e a justiça sobre todo o povo de Deus. Irmãos, qual é o resultado disso? O resultado disso é que porque Davi decidiu fazer as coisas do jeito de Deus,
decidiu se esforçar para realmente fazer do jeito de Deus, ele se tornou um instrumento de bênção na vida de muita gente. Se ele estava fazendo justiça, se ele estava administrando direito sobre o povo de Deus, quantas pessoas não foram abençoadas simplesmente porque Davi resolveu assumir a responsabilidade que Deus tinha colocado nas mãos dele? Simplesmente porque ele decidiu fazer da melhor forma possível o que Deus esperava dele, quantas pessoas, ao invés de injustiça, de opressão, receberam justiça, receberam graça, receberam misericórdia da parte dele. Quando nós assumimos responsabilidade, quando nós pegamos aquilo que Deus botou nas nossas mãos para fazer e nos decidimos, eu vou tentar fazer isso daqui da melhor maneira que eu puder, tenha certeza de uma coisa, você vai se tornar um instrumento da bênção de Deus sobre a vida de outros. É isso que Deus quer que a gente seja, instrumentos da sua bênção. É isso que Davi está sendo aqui. Agora, tem uma outra atitude aqui que Davi faz ao assumir responsabilidade. Davi se esforça para fazer uma boa organização. Ele tem uma missão a fazer, ele tem um trabalho a desempenhar, e o que ele vai fazer aqui agora? Qual é o esforço de Davi agora? É organizar tudo para que tudo aconteça do jeito certo, para que tudo dê certo no final, para que de fato as pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas e o trabalho seja bem feito. Para tudo isso precisa de organização. É isso que Davi vai fazer. Olha comigo aí o verso 16, diz assim: Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Pronto, até aqui. Aqui o que nós estamos vendo agora é um resumo da organização do ministério de Davi. É um resumo aqui de como ele organizou as coisas do seu reinado para que tudo funcionasse bem. Só beber uma aguinha. Nós já vimos, Deus escolheu Davi. Deus confirmou isso. Você vai ser o rei de Israel. Davi, então, entendia. Eu vou fazer isso porque Deus está me chamando. É Ele mesmo que me colocou nessa posição. Então, Deus vai estar comigo. Deus vai estar ao meu lado. Tantas vezes nós vimos aqui ser repetido, né? Que Deus estava com Davi, e por isso as coisas aconteciam como aconteciam. Então, Davi podia descansar nesse fato, né? Foi Deus que me chamou para ser rei. Ele vai estar comigo, então é só eu ir que vai dar tudo certo. Às vezes, irmãos, a gente tem um pensamento mais ou menos assim. Por exemplo, a pessoa entende que Deus está chamando ela para ir para um campo missionário. Deus colocou um ardor no meu coração para que eu seja um missionário lá no país tal. Deus quer me usar. Estou com esse ardor no coração, não sei porquê, eu tenho que ir para lá. Tenho que ser um instrumento nas mãos de Deus ali naquele lugar. E aí o que a pessoa faz? A pessoa acha que tudo que ela precisa é dar um jeito de chegar lá. E sabe o que vai acontecer? Se ela chegar lá desse jeito, ela vai se frustrar. Ela vai muito provavelmente passar por coisas que ela não precisaria passar. E às vezes ela pode até prejudicar a obra do Senhor naquele lugar. Por quê? Porque quando Deus nos chama e Deus nos promete estar conosco e nos abençoar e nos conduzir nesse processo, há dois lados da moeda. Há a sua soberania e a nossa responsabilidade. Parte do processo agora, se eu sei que Deus está me chamando para fazer uma coisa e eu quero fazer isso da melhor maneira possível, é que eu preciso agora me organizar para que isso aconteça realmente da melhor maneira possível. Se Deus está me desafiando para ser um missionário em um lugar, o mínimo que eu tenho que fazer é o quê? É conhecer melhor a palavra de Deus, para que quando eu chego naquele lugar eu possa explicar a palavra de Deus, eu possa de fato ser fiel ao Senhor. Eu não chegar lá e falar só coisas da minha cabeça.
mas eu ensinar realmente o que Deus revelou. É eu me organizar para aprender a língua daquele povo. Se aquele povo não fala a mesma língua que eu poder chegar lá e poder me comunicar com eles na mesma língua, no mesmo idioma. Estudar um pouco da cultura daquele povo, para que eu não cometa ali uma gafe, que seja um problema cultural e eu acabe sendo expulso de lá. Enfim, levantar sustento, saber como é que eu vou me manter lá, onde é que eu vou ficar lá, onde é que eu vou morar lá. São coisas básicas, irmãos, que nós precisamos nos organizar. Na verdade, nós precisamos nos organizar para qualquer coisa que a gente pense em fazer. Se a gente quer que as coisas deem certo, eu aprendi isso. Os irmãos sabem, eu gosto, quando Deus me dá a oportunidade, eu gosto de viajar, né? Mas eu aprendi que eu tinha que me organizar para viajar. Por quê? Porque eu sou pobre, né? Se eu fosse rico, eu não precisava me organizar. Eu chegava, comprava passagem no dia que eu quisesse, ia-me embora, chegava lá, pagava tudo, né? Resolvido o problema. Mas eu não tenho essa opção, né? Então eu tenho que me organizar. Passar aí mais ou menos um ano, me preparando, juntando, vendo os melhores preços. Quando eu chego no lugar, na data da viagem, eu já sei quanto é que eu vou gastar com comida, quanto é que eu vou gastar com a hospedagem, onde é que eu vou. Nesse primeiro dia eu vou aqui, nesse aqui eu vou aqui, nesse aqui. Está tudo organizado. Por quê? Porque se não for assim, eu não viajo. Porque eu não vou ter condições de fazer isso. Porque vai dar errado chegar lá sem o mínimo de planejamento. Então, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Sem organização, meus irmãos, a tendência é que nós vamos fazer menos do que o que a gente queria, menos do que o que a gente imaginava, e nós vamos também, às vezes, abrir até mesmo porta para que coisas ruins aconteçam, para que as coisas deem errado, porque faltou planejamento, faltou organização. Nós vamos acabar, como eu falei, prejudicando muitas vezes a nós mesmos e a outras pessoas. Eu dei um exemplo aqui da viagem. Imagine, você chegar num lugar e você não se planejou, e chegar lá, as coisas dão errado, você está num outro lugar, você não conhece ninguém naquele lugar, e aí? Não vai ser muito mais difícil resolver depois? Planejamento, extremamente importante. Sabe, na igreja não é diferente. Nós precisamos organizar as coisas. Quando eu cheguei aqui na igreja, qual foram as primeiras coisas que a gente fez? Vamos organizar a membresia, vamos saber quem é membro, quem não é, quem está comprometido, quem não está. Vamos aqui organizar o estatuto da igreja, saber como é que essa igreja vai funcionar, como é que é a nossa identidade aqui. Vamos organizar aqui a classe de membresia, para que todo mundo saiba, entenda como é que a igreja funciona, no que é que nós cremos e tudo mais. Organizamos lideranças, organizamos tantas coisas. Tudo isso para quê? Para que a obra avance da melhor maneira possível. Precisamos de organização, irmãos, para que a igreja seja edificada. Você já pensou, por exemplo, se a gente não tivesse classe de membresia, a bagunça que não ia ser? Se com classe de membresia, né, a gente tem lá 7 lições, explicando tudo direitinho, como é que funciona, como é que não funciona. A gente passa mais de 2 meses, né, 3 meses, às vezes até mais, naquela classe de membresia, para dar tempo para a pessoa vir, para a pessoa conhecer, para a pessoa não apenas conhecer pelo que eu estou ensinando para ela, mas conhecer na prática, né? Ver como é que a igreja funciona e tudo mais. Depois disso, a gente ainda tem todo o processo de conversar pessoalmente e tal. E no final, às vezes a gente ainda se surpreende, né? Vocês imaginem se a gente não organizasse. Como é que ia ser? Por que tem tantas vezes divisão por aí? Porque falta o básico, organização. E aí vem cada um querendo fazer do seu jeito, com as suas ideias, e a confusão está aí. Você já pensou? Se nós não tivéssemos líderes na nossa igreja, líderes de ministérios, diáconos, se eu centralizasse tudo em mim, né? Eu sou o pastor da igreja, então tudo sou eu aqui que vou fazer, né? Tudo vai depender de mim, vai estar nas minhas mãos. Meus irmãos, a igreja ela só ia até onde eu tivesse condições de ir. Muitos irmãos iam ficar desassistidos, prejudicados. Por quê? Porque eu não consigo me dividir em 10, me dividir em 20, e estar em vários lugares ao mesmo tempo.
observando cada detalhe das necessidades de cada ministério. Então, a obra ia sofrer. A obra ia sofrer, porque ela ia depender de mim para os mínimos detalhes, e eu não ia dar conta. Essa é a verdade. Então, meus irmãos, é por isso que a palavra de Deus ela vai dizer, lá em Efésios capítulo 4, 16, ela vai dizer o seguinte, ó, dele, de Jesus, todo o corpo, a igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Perceberam? Nós precisamos estar unidos, mas Deus, Ele coloca o quê? Responsabilidade para cada um de nós. E que quando cada um de nós assume a sua responsabilidade, assume o seu papel, quando a gente organiza e a coisa começa a funcionar porque cada um está fazendo a sua parte, a obra avança. Ele diz que a igreja, ela edifica-se a si mesma em amor quando as coisas estão caminhando dessa maneira. A verdade, irmãos, como eu tenho dito para vocês aqui, é que nós precisamos de organização em todas as áreas da nossa vida. Se nós queremos fazer algo para Deus e queremos fazer bem feito, nós precisamos nos organizar. Nós precisamos de organização, por exemplo, na nossa família. Sabe? Família tem o marido, tem a esposa, tem os filhos. E para que a coisa caminhe bem dentro da família, precisa de organização. O Senhor, Ele já nos deu a organização. Ele já mostrou para nós. Nós temos o marido, que ele assume a responsabilidade de liderar em amor a sua casa, se sacrificando pelo bem da sua família. Nós temos a esposa, que se compromete, assume a responsabilidade de ser essa coluna, essa auxiliadora, que vai estar junto ali para que o marido possa cumprir a sua missão. Nós temos os filhos, que devem obedecer aos seus pais, cumprindo as suas responsabilidades para com seus pais, honrando seus pais, a fim de que eles possam aprender a como viver da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. Agora, quando nós não atentamos para isso, o que acontece dentro da família? Um caos, uma desordem total. Simplesmente porque as coisas estão completamente fora do eixo, desorganizadas. As pessoas não estão assumindo as suas responsabilidades. Quando o marido não assume a sua responsabilidade, por exemplo, o fardo da esposa vai ser aumentado. Coisas que era para você estar assumindo vão ser colocadas sobre ela. E o que você acha que vai acontecer com ela, quando ela estiver extremamente sobrecarregada? O contrário também é verdadeiro. Quando a esposa não entende o seu papel, a sua responsabilidade, ela começa às vezes a querer suplantar a autoridade do marido. E aí dentro de casa, ao invés de termos os dois trabalhando juntos, contribuindo cada um com o seu papel para que a coisa dê certo, nós temos os dois disputando, brigando uns com os outros. E no final das contas, quando os papéis não são assumidos, eu estava pregando esses dias agora sobre casais, né? Eu disse, vai chegar um momento que grandes decisões precisam ser tomadas dentro de casa, e quem é que vai tomar a grande decisão dentro da casa? Quem é? Quem? O filho. Na nossa cultura hoje, é o menino. Por quê? Porque está tudo desajustado. Hoje é o reizinho, tem um reizinho dentro de casa. O reizinho é que determina como é que vai ser a sua rotina, o que você vai comer, né? Porque chega na hora, vocês aí que são da geração, né, mais madura, vocês ouviram muito os pais de vocês falando o quê? Nós vamos comer o que tem, não é isso? Mas hoje em dia não é mais assim. Tem a comida do papai, da mamãe, e tem a comida do menino. Não é assim? Para onde é que nós vamos? Para onde o menino disser. O que é que nós vamos fazer hoje? O que o menino quer. É o que o reizinho manda. Onde é que nós vamos congregar? Onde o reizinho disser. Então, meus irmãos, tudo isso por uma falta de organização, de pegar os princípios da palavra de Deus, aplicar dentro do lar e cada um entender qual é o seu papel e lutar para fazer a sua parte da maneira como deve.
Podemos falar de organização financeira também, algo extremamente importante. Quantas vezes, irmãos, os grandes problemas que a gente tem que lidar, às vezes, no aconselhamento de casais, é exatamente sobre problema financeiro. As maiores brigas, às vezes, dentro do lar, é por causa de problemas financeiros. Por quê? Porque falta o quê? Organização. Deus colocou responsabilidade nas nossas mãos, nós não estamos assumindo nossa responsabilidade, estamos nos tornando, portanto, negligentes, desorganizados, e a tendência é que tudo vá por água abaixo. Essa é uma área importante. Mas muita gente passa o cartão aí, depois a gente vê como é que a gente paga, né? Passa o cartão, depois a gente vê como faz. Quantas pessoas não têm ideia de quanto é que entra e quanto é que sai? Como é que você vai ter uma organização financeira na sua casa se você não sabe quanto é que sai? Você sabe quanto é que você gasta com alimentação dentro da sua casa, por exemplo? Você sabe? Sei. Mas me diga, quanto é que você gasta com carioquinha? Com pão dentro da sua casa? Você sabe quanto é que você gasta com pão dentro da sua casa? Aí a gente não fez esse cálculo. Aí quando chega no final do mês, a gente por que o dinheiro não dá? Né? Porque às vezes uma coisa tão simples como essa, está levando embora o recurso da sua casa e você não está nem percebendo, porque você simplesmente não parou para organizar. Sabe, tem um negócio que os japoneses fazem, infelizmente, nós, na nossa educação formal, né, na escola, nós não temos aula de educação financeira. Isso é um grande prejuízo para nós. Mas outras culturas, outros povos têm isso. Isso não aprende na escola, aprende dentro de casa. E tem um negóciozinho que parece que é um padrão entre a cultura japonesa, que é o negócio da caderneta. Tudo que o camarada ele recebe, ele já vai organizando, distribuindo para onde é que vai. E como é que ele sabe? Porque ele anota tudo o que ele gasta. Então, esse mês, ele vai anotar, fez um gasto qualquer, ele anda com a cadernetazinha anotando. E aí, no final do mês, se ele passou do orçamento dele, ele sabe onde é que fugiu, onde é que está o furo, onde é que está o problema. Ele vai poder se organizar agora para da próxima, ele não ter mais esse problema. Ele sanar esse problema. Mas nós não nos organizamos. Nós não pensamos no que pode acontecer, por isso nós não nos preocupamos, por exemplo, com uma reserva de emergência, né? De termos aquele valor ali separado, de poupar e ter aquele valor separado, para que no momento de emergência a gente possa ter de onde tirar. Nós pensamos apenas a curto prazo. É o que eu quero agora. Eu estou com a vontade de comer uma pizza. Então, pronto, passa no cartão. Eu estou com a vontade de tomar um açaí. Vou ver se o Fábio vende fiado, né? Vende não, é no cartão. Então, o que é que acontece? É o que eu quero agora. É o que eu quero na hora. Eu não tenho essa preocupação de me organizar pensando no depois. E aí eu vou enfiando os pés pelas mãos. Os pés pelas mãos. Eu ouvi uma frase esses dias, uma pessoa dizendo assim, falando sobre outra pessoa, né? Dentro de um relacionamento de casal, aí o marido, né? A pessoa falando do marido dizendo o seguinte, é porque essa pessoa, esse marido, ele decidiu que ele quer ter paz, não quer ter razão. É assim às vezes dentro da nossa casa, sabe? Por exemplo, a esposa ou o filho, está ali, eu queria isso, eu queria aquilo. E aí você já entendeu que você não quer conflito. Eu quero a minha paz, né? Eu não quero briga. Aí o que você faz? Mesmo não tendo condição, você cede. Aí quando é no final do mês, a conta chega. A conta chega. Não, porque eu não... Como é que você fez isso se você não tinha condição? Porque eu não queria brigar. Pronto. Aí sabe o que acontece? Quem quer ter paz e não quer ter razão, no final, não vai ter nem razão e nem paz. Porque a conta vai chegar e a confusão vai começar. A confusão vai chegar. Essa é a grande questão. Se nós não assumirmos responsabilidades, mais cedo ou mais tarde a bomba vai explodir no nosso colo. A confusão vai chegar para a gente resolver. E sabe o que vai acontecer? É que às vezes vai se tornar cada vez mais difícil ter que lidar com aquilo. Mais difícil.
Tem brigas que a gente precisa assumir. Para quê? Para que as coisas entrem no trilho e a gente possa caminhar mais tranquilo amanhã. Essa é a questão aqui. Precisamos aprender a dizer não quando necessário. Meus irmãos, como é que Davi organizou aqui o seu reino para que tudo funcionasse da maneira como deveria funcionar e ele pudesse cumprir o seu papel? Olha comigo aí. Ele vai mostrar agora o time dele, a posição que cada um iria assumir para que o seu reino funcionasse de maneira adequada. No verso 16, ele começa falando de Joabe, filho de Zeruia, diz que ele era comandante do exército. Esse Joabe aqui, ele era sobrinho de Davi, Zeruia era irmã de Davi. E esse camarada foi um camarada que ele já trouxe problema aqui para Davi. Ele vai causar mais uns problemas lá adiante, ok? Quem não se lembra que foi ele que tramou ali a morte de Abner? E aí começou o problema dali, não foi? Só que ao mesmo tempo, esse camarada, lembra quando Davi foi invadir Jerusalém? E era extremamente difícil tomar Jerusalém. O povo de Israel já tinha falhado várias vezes na tentativa de tomar Jerusalém. O que foi que Davi fez? Ele disse assim, olha, quem conseguir entrar lá, vai ser comandante do meu exército. Quem foi que conseguiu entrar lá? Foi por um túnel, né? Escalou, foi um negócio difícil, mas o cara conseguiu entrar lá. Joabe. Joabe tinha sangue nos olhos, né? O cara era meio desmantelado, mas era corajoso. E Davi também era um homem de palavra. Joabe, então, ele continua aqui à frente do exército de Davi. Então, Davi, ele era a autoridade máxima do reino. Mas Davi não ia estar à frente de cada detalhe, de cada departamento no seu reino, nos mínimos detalhes. Davi está nos ensinando aqui uma coisa que eu sempre falo. Nós precisamos aprender a delegar. Porque se a gente não delegar, falei nesse instante, né? Se a gente centralizar em nós, a coisa só vai até onde eu consigo ir. Onde eu consigo atender, onde eu consigo resolver. Agora, delegar também é uma função difícil. Porque você precisa primeiro dar um voto de confiança. E você, quando a gente coloca nas nossas mãos, a gente fica mais numa zona de segurança, né? Eu sei fazer isso, então eu vou fazer assim. Quando a gente delega, a gente fica, será que essa pessoa vai conseguir fazer? Será que essa pessoa vai conseguir realizar? Então, vai exigir de nós dar esse passo de confiança, de entregar na mão. Por isso que, há um tempo atrás, quando a gente separou líderes aqui para os ministérios da igreja, e a gente teve uma reunião de planejamento, eu disse assim, meus irmãos, se um dia você está lá à frente desse ministério, e você tiver uma ideia assim, ó, muito maluca, muito louca mesmo, aí você me procura, viu? Você me procura para a gente conversar, para saber se essa ideia aí dá certo ou não. Mas se não for isso, se você não está tendo uma ideia maluca, se as ideias que você está tendo para tocar o ministério, elas estão baseadas no que você já viu a gente fazendo, ou você já viu em outras igrejas com as quais a gente tem um bom relacionamento, né? Igrejas sérias. Então, meu irmão, toca o barco. Não precisa nem você passar por mim, não. Você tem essa autoridade para conduzir a obra aí. Então, a gente precisa delegar. E Davi aqui começa a delegar. Ele fala aqui também sobre Josafá, ainda no verso 16. Ele diz, Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Olha só um detalhe interessante. Algumas versões vão botar cronista, né? Ele ia escrever as crônicas aqui dos reis de Israel, no caso do reinado de Davi. O que esse camarada tinha que fazer? Qual era a responsabilidade dele? Basicamente, ele era responsável por registrar as atas, né, do reinado. Ele era uma espécie de secretário real. Ele era responsável ali por registrar quais decisões haviam sido tomadas, quais eventos haviam acontecido ali no reino. Então, ele era responsável por essa função aqui. Também é dito que ele cuidava
provavelmente, da agenda pessoal do rei, da agenda pessoal de Davi. Então, quando as pessoas elas vinham até Davi para resolver problemas, para discutir com Davi alguma coisa e tudo mais, primeiro passava por ele, porque aí ele ia organizar, né? Peraí, vamos marcar um horário aqui, é um por vez. Imagina aí todo mundo vindo de uma vez para falar com o rei, né? Não ia ter condições. Então a coisa era organizada. Muito provavelmente era esse Josafá aqui que organizava essa parte aí da agenda do rei. Agora, note a importância aqui desse secretário. Aqui na igreja a gente também tem, né? A função da secretaria. E nota como é importante a função de um secretário na igreja. Muito do que nós sabemos hoje sobre os acontecimentos do povo de Deus foi graças ao registro de homens como esse. Os autores bíblicos recorreram. Você às vezes vai estar lendo a Bíblia, por exemplo, e você vai ver autores dizendo assim, e o restante, as demais coisas, estão lá registradas nos livros dos reis. E você fica, que livros são esses? Eram esses arquivos reais. Então, os autores bíblicos, Deus os moveu, os inspirou e os levou a consultarem esses arquivos, para registrarem os fatos que nós temos hoje diante das nossas mãos. Daqui uns dias, talvez, pode surgir uma dúvida aqui na igreja. Irmãos, qual foi a decisão que a gente tomou sobre isso mesmo? Como é que a gente vai saber se não tiver nenhum tipo de registro? Mas graças a Deus a gente tem as atas, a gente pode ir lá, a gente pode consultar, e a gente pode perceber quais foram as decisões que foram tomadas. Quando alguém saiu da igreja, saiu por quê? Tem lá nas atas, o registro na assembleia, o que foi dito. Então tudo isso, meus irmãos, é extremamente útil e importante para uma boa organização, e tinha aqui também no reinado de Davi, tá? Outra coisa, olha o verso 17. Ele diz, Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Nota um detalhe, tinha 2 sacerdotes aqui no reinado de Davi. Geralmente, tinha só um sumo sacerdote, né? Um sacerdote aqui chefiando o trabalho dos demais, os levitas, etc. Mas aqui tinha 2. Por que será que tinham 2 sacerdotes? Muito provavelmente, irmãos, porque, primeiro, olha quem é Zadok. Zadok, ele era um descendente de Arão, por meio de Eleazar, né, do filho de Arão lá de Eleazar. Então, a gente lê na lei que aquele que deveria assumir esse papel de sumo sacerdote deveria ser um descendente de Arão. Então, muito provavelmente, Davi, ele cumprindo a lei aqui, coloca Zadok nessa posição. Mas um outro detalhe é quem era Aimeleque. Aimeleque, aqui é dito que ele é filho de Abiatar. Mas, quando a gente leu lá em 1 Samuel, aquele momento em que Saul ele foi e fez uma chacina nos sacerdotes, porque ele suspeitou que tinha um lá que estava contribuindo com Davi, então ele fez uma chacina. Vocês lembram dessa situação? Teve um que fugiu e foi se refugiar junto com Davi. Pronto, o nome desse era Abiatar, e é dito que ele era filho de Aimeleque. Então alguns entendem que provavelmente houve uma troca aqui dos nomes do pai e do filho, ok? Então seria Abiatar aqui, seria aquele sacerdote que fugiu lá, filho de Aimeleque, e que Davi agora coloca ele nessa posição. Por quê? Porque imagina, esse cara tem andado com Davi, tem sido leal a Davi, tem servido como sacerdote ali junto com Davi, desde o princípio do ministério de Davi, desde quando ele fugia de Saul. Então ele entendeu, provavelmente, que ele tinha que colocar também aqui o Abiatar, o Aimeleque, como está aqui, nessa posição de sacerdote. Agora, tem uma questão interessante. Esse camarada, ele é descendente de Eli. Vocês lembram lá do sacerdote Eli? Aquele que tinha os filhos infiéis, que não administrou bem a sua casa e terminou em tragédia. A arca do Senhor foi levada, ele caiu para trás e morreu. Vocês lembram? Deus tinha dado ali uma palavra de juízo sobre a família de Eli. E essa palavra de juízo é que chegaria o momento em que os filhos de Eli não serviriam mais como sacerdotes. E de fato isso vai acontecer. Não no ministério de Davi, mas no ministério de Salomão. Esse mesmo camarada aqui
no ministério de Salomão, ele vai se colocar do lado de Adonias, que era um cara que estava querendo tomar o trono no lugar de Salomão. E por conta disso, Salomão vai afastá-lo do ministério sacerdotal e o juízo de Deus vai vir sobre a família de Eli de maneira definitiva nessa situação. Bom, o que acontece? Já estou até antecipando aqui, né? Depois do ministério de Salomão, vai ser só Zadok e a descendência de Zadok que vão continuar como sacerdotes. Aparece um outro camarada aí ainda, chamado de Seraías. Finalzinho do verso 17, Seraías era secretário ou escrivão, depende aí da versão que você estiver utilizando, tá? É interessante que aquilo que está acontecendo aqui, os mesmos eventos, eles vão ser registrados também lá em 1 Crônicas, capítulo 18. E eu estava lendo lá, existe uma dificuldade, às vezes, de traduzir esse nome desse camarada, né? Seraías aqui. Então, alguns registros colocam um nome levemente diferente. Alguns até suspeitam que talvez o nome dele não fosse um nome hebraico. Por isso essa dificuldade na hora de escrever o nome dele. Só para dar um exemplo para vocês. Imagine que chegasse uma pessoa aqui para nós, lá, sei lá, da Alemanha, né? E você perguntasse, como é seu nome? E a pessoa dissesse, Schweizerreises, né? Schweizerreises, né? Como é que você vai escrever esse nome, né? Talvez cada um escrevesse de um jeito diferente, né? Então, essa provavelmente era a dificuldade aqui. Aí eu estava lendo lá o texto de 1 Crônicas, e ao invés de escrever lá Seraías, tem, se não me engano, é Souza. Eu disse, mas rapaz, tem Souza em todo canto mesmo, né? Até na Bíblia eu achei um Souza aqui. Mas o que esse cara era? Provavelmente ele cuidava das relações internacionais, ok? Então ele era um homem aqui de Davi, responsável pelas correspondências entre Davi e os administradores que Davi tinha colocado em outras regiões, e até mesmo as correspondências com reis estrangeiros. Então ele receberia essas mensagens, ele seria um arauto de Davi para esses lugares. Provavelmente era isso que ele fazia aqui. Ele representaria Davi e as suas ordens diante desses outros governantes, desses outros povos também, ok? Então, até aqui, vocês imaginem Davi sozinho, tendo que dar conta de tudo isso que a gente falou até agora. Vocês estão percebendo a importância e a necessidade, de fato, de nós organizarmos e de nós delegarmos funções? O Senhor está nos ensinando aqui já muito claramente. E aí a gente chega no verso 18, o último verso. Olha quem mais que vai ser apresentado. Primeiro, Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Até aí, por enquanto, tá? Quem era esse Benaia? Ele ainda vai aparecer mais daqui para frente. Nós vamos ver que ele é um cara que ele vai ser muito leal, tanto a Davi quanto a Salomão. E vai ser um guerreiro muito valente e treinado, muito corajoso, ok? Aqui, isso já se destaca pelo fato de ele estar numa posição de liderança. Ele lidera esses grupos aí, os quereteus e os peleteus. Quem eram esses quereteus e esses peleteus? Esses camaradas aqui, muito provavelmente, eram oriundos de Creta. Os quereteus, né, da onde vem provavelmente aí algum tipo de linguagem, né, para falar de cretenses, né, os quereteus aqui, provavelmente eram cidadãos mesmo provenientes daquela região. Enquanto que os peleteus talvez fossem povos que se misturaram com os cretenses. Mas os estudiosos têm dito que ambos vêm daquela mesma região ali. Então note que eles eram gentios. Provavelmente era uma espécie de tropa, um exército particular, um exército pessoal, contratado por Davi para sua segurança pessoal, que ficava debaixo da liderança do Benaia, que era um israelita. Isso era comum até hoje. Você sabe que quem faz, por exemplo, a segurança lá do Vaticano, você sabe quem é que faz lá a segurança do Vaticano já há muitos séculos? São soldados suíços. O Vaticano fica lá, dentro ali da região da Itália, né? Mas há muitos séculos já eles contratam suíços para fazer aquela segurança.
Aqui, por que Davi faz isso? Um outro detalhe também, lá em 1 Crônicas 18, verso 18, não vai chamar eles por esses nomes, de quereteus e peleteus aqui, vai chamar de a guarda real. É por isso que eu estou dizendo que eles eram realmente, muito provavelmente, essa guarda, essa segurança pessoal de Davi. E por que Davi tem esses homens aqui? Será que Davi não teria outros homens em Israel para fazer essa segurança? Sim, mas muito provavelmente Davi está fazendo isso porque Davi não queria dar privilégio para uma tribo ou outra, favorecer uma tribo ou outra. Por exemplo, Davi era de Judá, ele podia muito bem trazer lá os soldados de Judá, mas isso poderia trazer conflito com as outras tribos. Davi está favorecendo Judá só porque ele é da tribo de Judá. Uma coisa que Saul fazia. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a guarda pessoal de Saul, aqueles que trabalhavam ali junto, mais próximos de Saul, eram todos da tribo de Benjamim. Por que Saul fazia isso? Porque ele era da tribo de Benjamim e ele usava do seu poder para favorecer ali as pessoas da sua própria tribo. Davi não faz isso, ok? E aí o texto termina falando dos filhos de Davi. Olha aí, finalzinho. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Aí você olha para isso aqui e você fica, como é a história? Né? Sacerdotes. Os filhos de Davi podiam ser sacerdotes? Quem é que podia ser sacerdote? Alguém que fosse da tribo de Levi. Sacerdócio era apenas para alguém que nasceu com o sangue de Levi nas veias. Mas os filhos de Davi, por causa de Davi, eram da tribo de Judá. Então eles podiam até ter muita vontade de ser sacerdotes, mas eles não podiam ser sacerdotes. Então como é que a gente explica isso daqui? Bom, tem duas possibilidades, tá? A primeira delas é que essa palavra usada como sacerdote aqui é a palavra Kohaim, de onde vem a palavra Kohen, né? Essa palavra aqui, ela poderia, num contexto que não fosse esse contexto de serviço religioso, ela poderia ser traduzida e significar uma outra coisa. Quando a gente vai lá para 1 Crônicas, capítulo 18, verso 17, lá não diz que os filhos de Davi, eles eram sacerdotes. Lá vai dizer que os filhos de Davi, eles eram os principais oficiais. Algumas traduções traduzem como príncipes. E a palavra usada lá é outra palavra. Não é a palavra Kohaim. A palavra usada lá é a palavra Harishonim. Ok? Então, é uma palavra diferente. Então, o que acontece aqui? É um caso de onde uma mesma palavra usada em contextos diferentes pode ter significados diferentes. Se essa palavra estivesse sendo usada num contexto religioso, ela significaria sacerdotes. Mas ela está sendo usada agora num contexto de administração civil. Então, nesse contexto, ela não significaria sacerdote, significaria alguém numa posição de chefia, uma espécie de um príncipe ali. Alguns até entendem que a função deles, portanto, era servir a Davi como rei. Do mesmo jeito que os sacerdotes serviam ao Senhor, eles aqui serviriam a Davi. Seriam aqueles que estariam mais próximos e mais interessados ali em trabalhar para Davi. Okay? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que eles fossem, de fato, sacerdotes no sentido apenas particular. Eles estariam responsáveis por atividades particulares dentro do seu lar, pelo culto, pela adoração dentro do seu lar, por sacrifícios particulares dentro do seu lar. Então nós vemos outras pessoas em alguns contextos da Bíblia levantando um altar, apresentando ali um sacrifício. Nós vimos até o próprio Davi, embora não fosse o sacerdote, usando a mesma roupa dos sacerdotes, né, o colete sacerdotal. Claro que ele não estava dentro do tabernáculo, ele não estava fazendo as coisas que só os levitas podiam fazer, era num ambiente externo. Então alguns entendem que talvez eles aqui fizessem algo semelhante a isso, ok? Fossem uma espécie de sacerdotes apenas domésticos. Eles não tinham qualquer direito de servir lá dentro do templo, mas podiam fazer algumas coisas religiosas dentro do ambiente do lar, ok? Bom, meus irmãos, nós vamos ver que Davi, ele realmente tinha esse coração voltado para o serviço ao Senhor. Eu até numa outra pregação falei, parece que Davi tinha esse desejo de ser sacerdote, não é? Nós vamos ver que, embora ele não possa trabalhar dentro do templo, ele vai compor cânticos de louvor, cânticos de adoração,
E esses cânticos de adoração, eles vão ser usados pelo povo de Deus por todos os séculos. Nós vamos ver que, embora ele não pudesse trabalhar dentro do templo, ele vai gastar boa parte da sua vida organizando o serviço de como as coisas iam funcionar dentro do templo. Davi tinha esse desejo no coração dele de servir ao Senhor. E, é claro, certamente Davi tinha um desejo de que os seus filhos também servissem ao Senhor com todo o seu coração. Que eles estivessem envolvidos de alguma forma no serviço ao Senhor. Mas apesar de tudo isso, eu entendo que a melhor tradução aqui, a melhor possibilidade, é a primeira, de que eles ocupassem posições ali dentro do governo de Davi, trabalhando diretamente para Davi, e não como sacerdotes nesse sentido religioso, ok? E isso porque, como eu já falei, 1 Crônicas 18 vai colocar eles numa posição dessa, e não servindo dentro do templo ou algo nesse sentido. Mas nem por isso nós deixamos de aprender algumas coisas aqui, ok? Primeira questão que a gente pode aprender é, como eu falei, Davi tinha esse desejo no seu coração por servir ao Senhor. E certamente, se ele era um homem piedoso que amava o Senhor, devia ser desejo dele também que os seus filhos também servissem ao Senhor. E a pergunta para nós que fica é essa: quais são os desejos para os nossos filhos? Será que nós estamos muito interessados em que os nossos filhos se tornem grandes profissionais? Então nós estamos gastando todas as nossas energias para que eles tenham o melhor estudo que eles puderem, eles estudem na melhor faculdade que eles puderem, e assim eles se tornem grandes profissionais, ganhem muito dinheiro, sejam muito bem-sucedidos. Sabe, essa preocupação não é uma preocupação errada. A gente pode desejar isso, pode investir nisso, ok? Mas a questão que eu estou querendo frisar aqui para nós é a questão de prioridade. Qual é que tem que ser a nossa prioridade com relação aos nossos desejos para os nossos filhos? A nossa prioridade tem que ser que os nossos filhos andem com o Senhor e amem o Senhor acima de qualquer outra coisa. Essa tem que ser a prioridade. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale os nossos filhos serem os maiores empresários da terra e no final não conhecerem o Senhor, não amarem o Senhor, não andarem com o Senhor, não viverem para o Senhor? Então o ponto que eu quero destacar para você é: investamos na vida dos nossos filhos, sim. Lutemos para que eles tenham as melhores oportunidades que eles puderem, sim. Mas não negligenciemos por causa disso aquilo que é o mais essencial, que é botarmos os nossos filhos em contato com o Senhor e com as coisas do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, irmãos, eu já vi esse filme acontecendo tantas vezes. Eu já vi pais cristãos que chegavam, às vezes, sozinhos na igreja. E a gente perguntava: cadê o seu filho? Cadê a sua filha? Ah, não, é porque ele vai ter uma prova essa semana, e aí não pôde vir para o culto, ele ficou em casa estudando para a prova. E eu fico me perguntando: meu Deus, quer dizer que gastar 1h30 ou 2 horas que seja no culto é o que vai fazer a diferença? Ele não pode gastar essas horas, porque senão ele vai mal na prova. É isso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, não é para minha glória, tá? Mas quando eu fui para o seminário, eu tentei fazer o melhor que eu podia com as condições que eu tinha. E eu me dediquei, irmãos, a ser o melhor aluno que eu pudesse ser. Eu nunca faltei um culto por causa disso. Eu nunca deixei de servir na igreja por causa disso. Eu nunca fiquei em casa estudando para a prova, porque eu tinha... Se eu não fizesse isso, eu não ia ter outro horário para estudar, para me preparar, para me dedicar para aquela prova. E quando eu terminei o meu curso, sabe, havia algumas possibilidades de você receber o seu diploma com honras. Se você tirasse uma média total, geral, no final, né, do curso inteiro, somassem todas as suas médias, dividissem pelo número de médias que você tinha. E se você tirasse uma média geral, acima de 8,5, o seu diploma, ele ia vir dizendo que você foi formado com laude, com honras, ok? Se você tirasse acima de 9, sua média geral, total, fosse acima de 9, você iria se formar e lá ia dizer summa cum laude, ou seja, com elevadas honras. E se você tivesse a sua média geral acima de 9,5,
Então seria, vocês formariam summa magna cum laude, ou seja, com as mais elevadas honras, sabe? E eu vou dizer para vocês, quando eu terminei lá o meu curso, no seminário, os 4 anos, eu me formei summa magna cum laude. A minha média geral deu acima de 9,5. Não é porque eu era melhor do que qualquer um, é porque eu me esforcei ao máximo. E para isso, eu não precisei perder nenhum culto, eu não precisei deixar de servir ao Senhor em momento algum. Mas a minha prioridade, eu estava me dedicando ao máximo, mas a minha prioridade é, isso não pode me arrancar da presença do Senhor, me arrancar de andar com o Senhor, do meu compromisso com o Senhor. E esse é o ponto que a gente tem que destacar aqui, tá bom? Eu estou falando do bacharelado, porque no mestrado aí já não foi nem com laude, tá? Mas no bacharelado ainda foi. Mas enfim, o que eu estou dizendo é, irmãos, os nossos filhos, que a prioridade nossa para eles seja que eles andem com o Senhor, que eles amem o Senhor. E nós vamos nos esforçar ao máximo nas outras áreas, mas não vamos negligenciar essa que é a mais fundamental, que eles conheçam o Senhor, porque aqui está a eternidade envolvida. O que quer que eles sejam nessa vida aqui, o melhor que eles possam ser sucedidos nessa vida aqui, vai ficar aqui, vai acabar aqui. Eles não vão levar nada. Mas se eles andarem com o Senhor, nós estamos investindo aqui na eternidade. Ok? Agora, voltando aqui uma outra questão é, como eu falei, eu entendo que aqui Davi tinha colocado os seus filhos em posições dentro do seu governo. Eles estão trabalhando dentro do seu governo. Isso nos ensina uma coisa também, que nós precisamos dar responsabilidade aos nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a assumirem responsabilidades. Davi está fazendo isso daqui. Nossos filhos precisam aprender o valor das coisas, meus irmãos. Sabe por que muitas vezes eles estão lá reclamando que estão entediados, reclamando do que eles vão comer, sabe por quê? Porque eles não sabem o valor das coisas. Quando o Jonas era pequenininho, ele tinha ganhado um tablet, um dia ele pegou o tablet e fez assim, ó, e o bicho quebrou. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não sabe o valor das coisas. Ele não sabia quanto custou, quanto suor estava envolvido para comprar aquele tablet ali. Graças a Deus que não foi eu que dei para ele, foi a tia dele. Né? Mas enfim, o ponto que eu quero destacar aqui para nós é que muitas vezes eles não valorizam aquilo que eles têm, porque eles nasceram num ambiente de abundância. Muitos de nós aqui nascemos num ambiente de escassez. E no nosso ambiente lá, não tinha, sabe? No meu tempo, para ir comer uma pizza, era um evento. Rapaz, nós vamos comer uma pizza, era um evento. Não era uma coisa que acontecia todo mês. Ambiente de escassez. A gente sabia o valor que aquilo tinha. Mas aí, porque a gente não quer que os nossos filhos passem pelo que nós passamos, nós enchemos eles de coisas. E não tem problema nós darmos para os nossos filhos algumas coisas. Mas junto com isso a gente precisa desenvolver uma maneira de fazer com que eles entendam o valor das coisas. Porque senão, eles não vão valorizar isso. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que eles não são meros consumidores. Nossos filhos não são lagartas, que só comem e fazem as necessidades dentro de casa, né? Não. Eles precisam aprender, eles precisam receber responsabilidade. Você precisa delegar tarefas para o seu filho. Tarefas simples. Eu tinha um pastor amigo meu, ele pastoreava aqui próximo. Hoje ele está pastoreando na Bahia. E aí uma vez ele disse assim para mim, meu filho agora tem tantos anos, e aí eu cheguei para ele e disse, filho, agora você tem tantos anos, e você vai ter uma função. Quando a gente chegar em casa, você vai ficar responsável por abrir o cadeado e abrir o portão para a gente entrar. Era a função. É uma coisa pequena, é uma coisa bobinha, né? Mas ele está delegando tarefa. Ele está mostrando que o filho dele tem um papel dentro daquela família, que ele tem que contribuir de alguma forma com aquela família, que ele tem que começar a aprender a assumir responsabilidades. Colocar, por exemplo, para lavar uma louça, colocar, por exemplo, para levar o lixo para fora. São papéis, são responsabilidades. Tirar uma boa nota na escola é o mínimo. Ele só existe para isso, né? Tipo assim, a única função que ele tem é ir para a escola estudar.
E aí ele tira a nota ruim e você ainda vai lá e enche ele de presentes. O que você está ensinando para o seu filho? Papai, tirei tanto, agora o senhor vai me dar aquilo, né? Não fez mais do que a sua obrigação, essa é a sua responsabilidade. Se eu for lhe dar isso, ou for lhe dar aquilo, não é porque você tirou tanto. É porque eu quero lhe dar isso. Eu quero lhe dar esse presente. Porque a sua responsabilidade, o mínimo que você tem que fazer, com todo o esforço que nós temos dedicado aqui para a sua formação, é tirar uma boa nota. Precisamos ensinar senso de responsabilidade, assumir responsabilidade para os nossos filhos. Porque quando eles saírem das nossas mãos, quando eles forem enfrentar a vida lá fora, eles não vão contar com os pais deles lá não. No ambiente de trabalho não vai ter papaizinho passando a mão, não, deixa que eu faço, filhinho, né? Deixa que eu assumo isso daí. Quando eles casarem, eles vão querer o quê? Passar a vida toda tendo a mamãe e o papai fazendo tudo para eles. Quando eles casarem, eles vão achar que é o cônjuge deles que vai ter que fazer o papel de papai e mamãe. Nossos filhos, quando saírem da nossa casa, eles vão sair para assumir responsabilidade sobre uma família. Eles vão se tornar maridos ou esposas. Eles vão casar com alguém que vai ser esposa ou marido deles, e não o papai ou a mamãe deles. Mas essa responsabilidade, ela tem que começar em casa. Em casa. Bom, meus irmãos, aqui nós vimos Davi, como esse homem, que assumiu as responsabilidades pelo que Deus colocou nas mãos dele para fazer. Que buscou fazer o melhor que ele pôde para atender aos princípios do Senhor. E Davi fica aqui como um modelo para nós, de assumirmos responsabilidades. Mas eu quero terminar dizendo apenas uma coisa para você, tá? Davi não é o maior e melhor modelo de responsabilidade que nós temos. O maior e melhor modelo daquele que realmente assumiu responsabilidades, chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele assumiu responsabilidades por si mesmo. Ele foi o filho que viveu o tipo de vida que agradava completamente ao Pai. O Senhor Jesus, naquele dia do seu batismo, o Pai olhou para ele e disse: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Jesus viveu uma vida perfeita, uma vida completamente correspondente às expectativas do Pai. Jesus assumiu responsabilidade por si mesmo, mas Jesus é aquele que assumiu responsabilidade também por outros. E entre esses outros, estamos nós. Um dia Jesus, ele foi para uma cruz. E por que ele foi para aquela cruz? Foi por algo que ele tenha feito? Foi por algum erro que ele tenha cometido? Foi por algum pecado? Não. Jesus foi para aquela cruz por causa do meu e do seu pecado. Ele foi naquela cruz porque ele decidiu assumir responsabilidade por nós, pelas nossas vidas. Porque ele decidiu nos amar e decidiu que o nosso problema, que nós éramos incapazes de resolver, que exigiam uma morte, seria agora o problema dele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus foi para aquela cruz, morrer por pecados que eram nossos, para nos dar uma vida eterna com Ele. E com isso, não apenas Ele nos salvou, Ele nos ensinou que nós também devemos assumir responsabilidade por nós e por outros. A palavra de Deus vai dizer que se nós cremos nisso, se nós cremos que Jesus fez isso por nós, nós devemos ir e fazer o mesmo pelos outros. Nós devemos ir e assumir responsabilidades por nos sacrificarmos pelo bem dos outros, pelo bem dos nossos irmãos também. Não fazemos só os nossos interesses, nossos próprios interesses, mas buscarmos também aquilo que é bom para aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos olhar para Cristo, que nós possamos ser gratos a Jesus por aquilo que Ele fez por nós, mas que nós também possamos olhar para Cristo e clamar: Senhor, me ajuda a ser mais parecido contigo. Me ajuda também a assumir responsabilidade. Vamos orar nesse momento?